Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o combate à exclusão social deve ser uma preocupação de todos os governos e, ao contrário do que alguns possam pensar, esta é uma luta, é um flagelo que se combate diariamente, seja na situação laboral, seja nas escolas junto das gerações mais novas, ou seja nas famílias. Uma comunidade que previne este flagelo é um Estado que investe no acompanhamento das suas crianças e dos jovens ao longo da vida, na certeza de que todos os comportamentos desviantes, desde aqueles que se verificam no seio familiar àqueles que se verificam contra os outros nas escolas, têm um resultado e que o acompanhamento de certas situações de vandalismo e as suas respectivas situações de correção, por qualquer um dos intervenientes públicos, tem uma resposta efetiva, desburocratizada e atuante a quando do comportamento perverso e não muito tempo depois e sem qualquer tipo de consequência. Senhoras e senhores deputados, entristece-me enquanto parlamentar das autonomias perceber que, apesar de este ser um problema atual, global, de repercussão nacional, regional e local, a nossa oposição não o queira discutir de forma séria. Porque a proposta de projeto de resolução aqui trazida pelo Partido Socialista, mas que espelha também aquele que é o pensamento global da oposição, é uma atuação que nos faz lembrar, e perdoem-me o grafismo, uma espécie de touro mecânico que roda sobre si próprio, para trás e para a frente, para os lados, mas que não sai do mesmo sítio. De uma forma frenética e que tem o condão de, ao não sair do mesmo sítio nem acrescentar nada, não contribuir para a discussão política e pública sobre este tema e, imagine-se, a confundir conceitos básicos. Já vai sendo tempo, depois de toda a discussão que se tem vivido nesta casa sobre, nomeadamente, o consumo de substâncias psicoativas, perceber-se duas coisas essenciais. Que nem todos os sem-abrigo são drogados, nem todos os drogados são sem-abrigo. E diz aqui, à parte dos senhores deputados da oposição, que ninguém diz isso, mas a verdade é que basta ler o projeto de resolução apresentado pelo Partido Socialista para perceber que todas as medidas de caracterização que lá são sugeridas são defendidas com base nas declarações do Inspetor da Polícia Judiciária em outubro de 2021, que referia que as substâncias psicoativas tinham aumentado e eram um consumo 4 vezes superior àquele que existia no todo nacional. Sejamos francos, também aqui se disse uma coisa que não é verdade, que é o facto de ninguém quer ser sem-abrigo. Não, infelizmente, quem vive e está nessa circunstância, muitas vezes o problema de intervenção das câmaras, das autoridades regionais e das autoridades nacionais se prende exatamente pelo facto de, infelizmente, as pessoas quererem ser. As pessoas... É um problema de saúde mental, não é uma vontade que é querer olhar para aquilo que é a postura, nomeadamente da governação nacional, no que diz respeito às alterações da saúde mental, se possa fazer de forma atuante por parte daquilo que são as autoridades regionais. E digamos que vamos a factos concretos, até para sustentar aquilo que eu acabei de dizer. Em primeiro lugar, podemos verificar que as pessoas que neste momento se encontram nas ruas, na região autónoma da Madeira, nas ruas, no sentido das pessoas sem abrigo, podem ter sem teto e sem casa, mas não querendo entrar nessa definição de forma mais aprofundada, temos as pessoas que são dependentes de substâncias psicoativas não correspondem sequer a 30% do total do universo das pessoas sem abrigo. Se assomarmos a isso as dependências com o álcool, não chegamos a 50%. E, portanto, aquilo que nós precisamos é, de facto, uma atuação no âmbito da saúde mental, que, como ainda hoje um matutino nacional refere, a lei da saúde mental proposta pelo governo socialista vem impedir e vem criar ainda mais dificuldades, nomeadamente aos internamentos compulsivos, situação que não permite às autoridades locais e regionais, seja na Madeira, nos Açores ou em todo o território nacional, uma resposta diferenciada que vise, nomeadamente, à situação e salvaguarda destas circunstâncias. Mas é importante também que tenhamos consciência que quer para o Programa Operacional Madeira 2030, quer para as respostas, nomeadamente ao PRR, que aqui já foram referidas pelo Sr. Deputado da JPP, foi necessária uma caracterização que
permitisse, nomeadamente, fazer essa resposta de 4 milhões de euros, que para a JPP é um remedeio e que para nós é um investimento, nomeadamente na capacitação das pessoas e no desenvolvimento das suas competências, que são muitas vezes ligadas àquela que é uma destruturação do meio social, do meio familiar e que são, naturalmente, pessoas que precisam de outro tipo de acompanhamento. Podemos sempre discutir quais são as medidas melhor colocadas, quais são as medidas melhor pensadas para a resolução destes problemas. Agora, para poder optar entre duas posições, é importante percebermos quais são as opiniões divergentes e se existem opiniões divergentes. E aqui, o que este projeto de resolução traz à Assembleia, e é bom que se aqueles que nos acompanham, quer sejam os jornalistas, quer sejam a população em geral lá fora, saibam que aquilo que o PS aqui propõe é que simplesmente se caracterize as pessoas sem abrigo na região e que depois, quando se tiver essa caracterização, se diga a esta Assembleia quem eram e onde estavam, sem ter um plano alternativo, sem ter uma visão de atuação, sabendo que existe um plano que está na educação e na identificação destes cidadãos e que tem naturalmente essa competência para olhar a futuro. Nós temos visto que desde 2018, através do PRIPSA, tem anualmente reduzido o número de pessoas sem abrigo. E podemos perceber também na evolução que consta dessa estratégia, apresentada em dezembro de 2017, que a atuação não é, ou o número de pessoas em situação de sem-abrigo não tem necessariamente que ver com uma circunstância de economia, seja ela de crise ou não, porque basta ver que, por exemplo, nos anos da Troika, os números eram inferiores a 2017, ano em que a economia nacional e regional cresceram mais de 5%. E, portanto, naturalmente, que o combate é numa situação de vigilância, numa situação atuante de prevenção, quer no meio e no desenvolvimento das crianças, mas também naquilo que é a vida em comunidade. E isto não se pode fazer sem a caracterização que já existe, mas também com a certeza de que todas as opiniões que agora, e estamos num tempo de revisão da estratégia, como disse muito bem o Sr. Deputado Ricardo Lume, que terminou a 31 de dezembro, se não for atuante, se não tivermos a capacidade de desenhar o futuro, e nós estamos num momento, evidentemente, de fazer o balanço destes resultados e do cumprimento dessas metas, a verdade é que estamos a olhar para trás e sem propostas alternativas não conseguimos construir futuro. O Governo Regional tem feito o seu trabalho, eu não conheço nenhuma proposta da oposição. Muito obrigado.